Então, pessoal, que Deus abençoe cada um de vocês. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? A verdade, para quem não sabe, é a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia nos liberta do erro, nos liberta do engano, nos liberta de uma vida de pecado, da mal alimentação, né? A palavra do Senhor nos traz vida, nos traz paz, esperança, nos traz cura também, felicidade, né? Então, que possamos a cada dia que passa ler mais e mais a Bíblia, né? Então, eu quero dizer para vocês que é um prazer estar aqui nessa noite com cada um de vocês, passando aqui uma mensagem, né, que o Senhor preparou para cada um de nós. Vamos lá. Hoje nós iremos falar sobre o livro Conselhos sobre Regime Alimentar, capítulo 8. O tema de hoje é Controle do Apetite. E eu gostaria de dar início falando a respeito do primeiro pecado. O primeiro pecado, ele foi falta de domínio próprio. Nossos pais, Adão e Eva, tiveram ali falta de domínio próprio em sua vida. Para quem não sabe o que é domínio próprio é fruto do Espírito Santo sobre a vida do cristão. Quando temos o domínio próprio sobre a nossa vida, nós conseguimos se controlar, conseguimos se dominar em relação a todas as áreas da nossa vida, tá bom? Vamos lá. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 3, verso 1 ao 6. Você que está com a sua Bíblia em mãos, abra no livro de Gênesis, capítulo 3, todos abrindo em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, verso 1 ao 6. Iremos falar a respeito do primeiro pecado, que foi falta de domínio próprio, né? Falta de temperança. A sua Bíblia, Gênesis capítulo 3, verso 1 ao 6, diz o seguinte: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu a mulher: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha só o verso 6, presta bastante atenção, ó. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, ou seja, a árvore era muito boa para se comer, ela viu, né? Só através do olhar ela já imaginou que a árvore era boa para se comer, né? Agradável aos olhos, ou seja, a árvore também era agradável aos olhos, né? Ou seja, ela era muito bonita, muito linda a árvore, né? E eu quero dizer para você que nem tudo aquilo que é bonito, nem tudo aquilo que é lindo vai servir para a nossa vida, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui, ó. Agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, ou seja, Satanás também aqui oferece poder, né? Para Eva, oferece poder. Assim muitas vezes acontece na nossa vida, né? O inimigo de Deus, Satanás, oferece poder, oferece dinheiro, né? Oferece luxo, e muitas vezes caímos nessas tentações, né? Mas vamos lá, continuando aqui, ó. Desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu, né? Então ali abriram os olhos de ambos, né? E eles perceberam que estavam nus. Então, através da falta de temperança e através também da falta do domínio próprio, Adão e Eva caíram e assim trouxeram maldição para esse mundo, né? O pecado entrou aqui no planeta Terra. E olha só o que o livro Conselho Regime Alimentar nos diz, ó. Adão e Eva no Éden eram nobres em estatura e perfeitos em simetria e beleza. Estavam sem pecado e perfeita saúde. Aí o livro do Conselho sobre Regime Alimentar nos mostra o contraste. Olha só que contraste, né, entre Adão e Eva, lá nos tempos, né, no início do mundo, para os tempos de hoje. Olha só. Que contraste com a raça humana agora. A beleza perdeu-se. A saúde perfeita é desconhecida por toda parte. E por toda parte vemos doenças e deformidades e imbecilidade, né? Ou seja, né? Nós vemos aqui que a questão da temperança, a questão da alimentação, do domínio próprio, é algo muito sério para a nossa vida. Adão e Eva, eles não tiveram isso. E o que foi que aconteceu, né? Tudo isso resultou no pecado aqui nesse mundo, né? E a gente acabou de ver aqui no livro Conselho sobre Regime Alimentar, capítulo 8, né? A diferença, né? O contraste
entre Adão e Eva e nós nos dias de hoje. Nos tempos de Adão e Eva, eles eram fortes, né? Em relação à estatura também, eram enormes, né? Tinha aproximadamente, de acordo com alguns estudiosos bíblicos, né? Tinha aproximadamente 5 metros de altura, né? Viviam bastante ali, né? Aliás, não era nem para morrer, meus irmãos, eles não eram nem para morrer, era para viver eternamente, né? Porque esse era o desejo de Deus, né? Mas o que acontece, né? O pecado entra no mundo e a gente vê o grande contraste, né? Entre nós nos dias de hoje e Adão e Eva naqueles tempos, né? Hoje, nos nossos dias, tem muitas doenças, pessoas morrem bem novinha, né? Inclusive a idade, né? A média de idade nos dias de hoje é aproximadamente aí 80 anos, né? Quem chegou aos 80 anos já chega cansado, muitas vezes doente, né? Pessoas bem novinhas morrem, né? Ou seja, a gente vê o grande contraste, né? Doenças, epidemias, né? A raça humana vem só decaindo, né? Mas vamos lá, continuando aqui, ó. Nós acabamos de ver, né, que Adão e Eva caíram em relação à falta de domínio próprio e em relação ao apetite, né? Então, quem pensa que a questão alimentar, né, a questão da alimentação não é coisa séria, é coisa muito séria, meus irmãos, é coisa tão séria que levou, né, toda a humanidade a cair. E são nesses pontos que a gente viu aqui agora, nesse instante, que Satanás, né, o inimigo de Deus, irá nos tentar. Inclusive, ele usa as mesmas táticas, né? Ao decorrer de todo o tempo, ele usa essas táticas, né? Vamos lá. Vamos abrir agora a nossa Bíblia em Mateus capítulo 24, versos 37 e 38. Mateus capítulo 24. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 24, versículo 37 ao 38. Mateus 24, versos 37 e 38. E a gente vai ver que a história se repete, né? O inimigo de Deus, ele sempre procura buscar êxito em relação à questão da alimentação. E a gente vai ver que não foi diferente nos dias de Noé e também não irá ser diferente nos últimos dias. O inimigo irá nos tentar também em relação à comida, em relação à bebida. E isso nos mostra o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 37 e 38. Olha o que está escrito, ó. Versículo 37 e 38 diz o seguinte: pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio. E levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem, né? Gostaria de destacar aqui a questão da comida e a questão da bebida. A Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Muitos irão estar comendo, irão estar bebendo. Ah, João Paulo, mas quer dizer que eu não posso comer? Quer dizer que eu não posso beber? Você pode sim, você pode comer, você pode beber, tá certo? Mas essa comida e essa bebida que a Bíblia está se referindo, né? O texto bíblico, ele está se referindo à glutonaria e à bebedice. E também a comidas, né? Que na época Deus ainda não havia permitido. Por exemplo, né? Nos tempos de Noé, Deus ainda não havia permitido o uso da carne. Mas antes de Deus permitir, o homem já vinha comendo. Aí o que acontece, né? A palavra do Senhor nos mostra que nos últimos dias será semelhante aos dias de Noé. As pessoas irão estar comendo comidas que Deus não permitiu, né? Comidas talvez imundas, né? Bebendo, bebidas alcoólicas. Essa comida e essa bebida também se refere não só à glutonaria, não só à bebedice, né? Mas se refere também a comidas imundas. Nos tempos de Noé, as pessoas estavam comendo comida imunda, estavam comendo descontrolavelmente, né? Não só isso, né? Mas bebendo também a bebida alcoólica, né? Por isso que Deus destruiu o mundo pela primeira vez com o dilúvio, né? Porque o pecado daquelas pessoas subiu até o céu. Da mesma forma, a Bíblia diz que será nos últimos dias. E outra coisa, nos tempos de Noé, as pessoas casavam e davam em casamento, ou seja, casavam, descasava e casava de novo. A Bíblia diz que esse pecado também acontecerá nos últimos dias, né? As pessoas irão estar casando, descasando, casando e descasando. E sabe o que é que leva a isso? A mal alimentação. Porque quando a gente se alimenta da forma mal, né, de uma forma ruim, todos os nossos pensamentos, né, são corrompidos. Não só os nossos pensamentos, mas as nossas
faculdades, né, mentais, né, Ellen White nos mostra, né, que elas ficam depravadas. Se a gente não tiver cuidado, né, a gente não vai ter mais aquele mesmo raciocínio para estudar a palavra de Deus, iremos ficar com a mente fraca e ali nós iremos estar dando espaço para o inimigo entrar na nossa mente e destruir a nossa vida. É por isso que a Bíblia diz que os últimos dias será semelhante aos tempos de Noé. As pessoas irão estar comendo, bebendo, casando e dando em casamento. E quando elas menos esperarem, sabe o que vai acontecer? Jesus vai voltar. E quem não tiver preparado, pode ter certeza, né, que não vai poder estar no reino do céu. Nós temos que se preparar. Não podemos fazer que nem fizeram nos tempos de Noé, né? Nos tempos de Noé, quando eles menos esperaram, Noé entrou na arca e aquelas pessoas ficaram de fora. Da mesma forma, a Bíblia diz que será na vinda do Filho do Homem. E a lição também irá nos trazer, né, aqui o nosso estudo, né, aqui em relação ao livro Conselho sobre Regime Alimentar, irá nos trazer também que o mesmo que aconteceu nos dias de Noé, a mesma história se repete nos dias de Ló, né? Vamos abrir aqui a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17, verso 28. A mesma história se repete nos dias de Ló. Lucas, abre a sua Bíblia em Lucas. Você que está nos acompanhando, né? Aproveita também para compartilhar. Daqui a pouquinho vai estar aqui no Facebook, né? A live. Aproveita para compartilhar, porque quando você compartilha, você está compartilhando esperança para a vida das pessoas, né? E mais pessoas irão ser alcançadas por essa live. Mais pessoas irão ser alcançadas e ter o conhecimento que eu e você estamos tendo aqui agora em relação à alimentação, tá bom? Então não perde tempo, daqui a pouquinho, quando o nosso irmão Dileno salvar o vídeo aí, você compartilha, deixa o seu comentário, é muito importante também para movimentar aí a página, né, do nosso irmão Dileno. Vamos lá. Continuando aqui, ó, Lucas capítulo 17, verso 28. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Nós iremos ver que o mesmo pecado se repete nos dias de Ló. E a gente vai ver que vai só se estendendo a cada dia que passa, né? Em cada geração é o mesmo pecado que eles cometem, né? Em relação à alimentação, em relação à comida e em relação à bebida. Lucas capítulo 17, versículo 28 diz o seguinte, ó. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Olha só, comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos, né? Ou seja, o mesmo que aconteceu nos dias de Noé, a Bíblia agora nos mostra que aconteceu nos dias de Ló. As pessoas estavam comendo e bebendo, né? E essa comida e essa bebida não era comida normal e não era bebida normal, não era água, irmãos, era bebida alcoólica, né? Era comida imunda, era glutonaria, né? Comida, falta de temperança, né? Também. Então, isso também aconteceu nos dias de Ló. E sabe o que foi que aconteceu? Trouxe consequências para a cidade de Sodoma e Gomorra, né? A gente vê que a questão do apetite, né, a questão da alimentação é uma coisa muito séria, né? A gente vê que caiu fogo do céu e a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída com fogo e enxofre, assim nos diz a Bíblia, a palavra do Senhor. E da mesma forma que aconteceu nos dias de Noé, nos dias de Ló, a Bíblia diz que irá acontecer nos últimos dias. Então isso nos traz um alerta, né, para não sermos pegues de surpresa. A gente viu que o mundo acabou pela primeira vez lá com água, né? E depois, né, a prática do pecado foi aumentando novamente, né, depois que Noé e sua família tiveram filhos, os filhos dele também tiveram filhos, né? A raça humana foi aumentando novamente, e ali chegou os dias de Ló, e o que que aconteceu, né? O mesmo pecado. E o que foi que aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra? Foi destruído com fogo. Então a gente vê que essa questão de alimentação é uma coisa muito séria. Não pense que não é séria, porque é uma coisa muito séria, né? Mas vamos lá, continuando aqui, dando continuidade. A Bíblia nos diz no livro de Apocalipse que nos últimos dias será. Eu vou falar um assunto aqui que não tem no livro de profecia, mas eu queria destacar isso aqui também, que é muito importante, tá bom? Nos últimos dias, meus irmãos, o livro de Apocalipse nos destaca aqui para cada um de nós, né? Que também vai ser da mesma forma em relação ao que aconteceu nos dias de Noé, nos tempos de Ló, né? O mesmo pecado vai acontecer, que é em relação à comida e bebida. Vocês se lembram em relação ao decreto dominical? Decreto dominical, nos últimos dias, o primeiro decreto, né, vai ser questão de o quê? De compra, né? Comida e bebida. Só vai poder comprar, né? E vender
aquele que tiver a marca da besta. Ou seja, você só vai poder comprar para comer, beber, se você tiver a marca da besta. Ou seja, o inimigo vai nos tentar nos últimos dias em relação também à comida e bebida. E nós temos que estar fortes nesse dia para vencermos, né, todas as ciladas de Satanás. Olha só, a lição, eu estou confundindo aqui, eu chamo lição, né, lembrando que da lição da escola sabatina que eu estava estudando nesse instante. Mas vamos lá. O livro Conselho sobre Regime Alimentar, no capítulo 8, né, vai nos falar também a respeito de Esaú. Esaú, para quem não sabe, né, ele foi vencido também pelo apetite, sabe isso? A gente vê aqui, ó, que a história se repete. Primeiro foi Adão e Eva, caiu em relação ao apetite, né, nos tempos de Noé, as pessoas nos tempos de Noé caíram em relação ao apetite, nos tempos de Sodoma também as pessoas caíram em relação ao apetite, e agora, né, a história se repete também com Esaú. Olha só, abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 25, Gênesis capítulo 25, gosto muito de ler a Bíblia, né? Por isso que eu acrescentei aqui alguns textos bíblicos, porque o livro de profecia, ele nos leva até a Bíblia. Eu estou só confirmando aqui o que tem no livro de profecia na Bíblia, na palavra do Senhor, né? O livro de profecia é uma luz menor que nos leva até a luz maior que a palavra de Deus, né? Tudo isso que eu estou lendo aqui para vocês tem no livro Conselho sobre Regime Alimentar. Vamos lá. Gênesis capítulo 25, todos abrindo, Gênesis capítulo 25. Capítulo 25, versículo 29 ao 34. Versículo 29 ao 34. Olha o que está escrito, ó. Tinha Jacó feito um cozido quando esmorecido veio do campo Esaú, que era seu irmão, né, ó. Ele disse, peço-te que me deixes comer um pouco deste cozido vermelho, pois estou esmorecido. Daí a chamar-se Edom. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura, ou seja, Jacó chegou para Esaú, eu só te dou de comer se tu me vender o teu direito de primogenitura. Olha o que o verso 32 diz. Ele respondeu, estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito da primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. E ele jurou. Olha só, chegou até a jurar, né? Tudo isso em relação à comida, né? Para a gente ver. Ó. E vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Verso 34 agora. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozido de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Preste atenção nesse detalhe aqui. O que foi que Esaú fez? A palavra do Senhor nos mostra que Esaú comeu e bebeu. Ou seja, isso nos faz lembrar que a mesma coisa aconteceu nos tempos de Noé, né? Comida e bebida, né? Nos tempos de Ló também foi comida e bebida. E agora com Esaú, a palavra do Senhor nos mostra que também teve aqui a questão da comida e bebida, ou seja, ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. E assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura, né? Olha só que interessante, né? Também foi em relação à comida e à bebida. O direito de primogenitura, para quem não sabe, né? O direito de primogenitura é ser primogênito, inclusive eu fiz aqui até uma pesquisa para mostrar para vocês, né? Ó, ser primogênito era ser responsável pelo cuidado da família, né? Isso inclui administrar os bens, né? Da pessoa que morreu, no caso o pai dele, entendendo? Ele ia administrar todos os bens, né? Em relação a bens financeiros, né? E materiais, e ia tomar de conta da sua família, né? Do sustento e do cuidado da família, entendendo? Então, Esaú preferiu trocar tudo isso por um prato de comida. Você acredita nisso, né? Parece até brincadeira, né? Como é que a pessoa troca a primogenitura pelo um prato de comida? Então a gente vê que o inimigo ele vai nos tentar muitas vezes nessa questão em relação à comida e à bebida. E muitas vezes, se não tivermos cuidados, iremos cair. Não vai ser diferente com nós, né? Não foi diferente com Adão e Eva, não foi diferente nos dias de Noé, nos tempos de Ló. Agora, com Esaú, a história vem se repetindo. Então, para a gente ficar alerta, nós já estamos vendo aqui que Satanás, ele sempre irá usar, né, essa tática, né, de querer nos derrotar em relação à comida e à bebida, né? Mas vamos lá, continuando aqui, né? O livro vai nos trazer vários exemplos. Vai trazer também o exemplo do povo de Israel, que clamou por carne, né? O povo de Israel que foi liberto do Egito ali, estava escravo no Egito por vários anos,
E o que foi que aconteceu, né? Esse povo foi liberto. A gente sabe que quem é escravo não pode adorar o seu Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, não pode comer da forma que quer, né? E o povo de Israel estava escravo, né? Do Egito, comendo todo tipo de comida imunda, comidas oferecidas a ídolos, né? A outros deuses, né? E o que que aconteceu? Deus usa Moisés ali como profeta para aquele povo, né? Moisés tira o povo do Egito, e quando o povo está no deserto, sabe o que que acontece? O povo é alimentado por maná. Isso aí, né? O povo é alimentado por maná. Maná, para quem não sabe, é o pão dos anjos, o pão que desceu do céu, né? Caiu do céu. Um pequeno grãozinho, né? O maná. E o povo estava sendo alimentado com maná e com água, né? Que saía da rocha. Mas sabe o que que acontece? O povo é tentado por Satanás a clamar por carne. Naquele momento ali, o povo clama por carne. Deus estava dando as providências para aquelas pessoas, né? Maná e também água que saía da rocha, e o povo preferiu voltar para o Egito. Preferiu ali a escravidão, preferiu a morte, né? Tudo isso por causa da alimentação. Meus irmãos, isso é coisa muito séria. A gente pensa que é brincadeira, mas é coisa muito séria, né? Olha aqui o que o capítulo 8 tem a nos dizer. Só um minuto, deixa eu colocar aqui no livro. Capítulo 8, né? Mas antes eu queria dizer para você que a Bíblia diz o seguinte: quer comais, que bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, né? Tudo que você fizer, nós temos que fazer para a glória de Deus. Temos que ver se está glorificando o Senhor ou não. Olha o que diz aqui, ó. Conselho sobre regime alimentar, capítulo 8, diz o seguinte, ó. Todos estes são exemplos. Exemplo após exemplo poderia ser citado para mostrar os efeitos do condescender com o apetite. A nossos primeiros pais pareceu coisa de pouca importância transgredir a ordem de Deus naquele único ato, comer do fruto de uma árvore tão linda à vista e tão agradável ao paladar. Mas isso rompeu sua fidelidade a Deus e abriu as comportas de um dilúvio de culpa e desgraça que tem inundado o mundo, né? Ou seja, todos esses exemplos aqui que eu citei para vocês, né, a gente poderia citar mais e mais exemplos. Inclusive, o livro Conselho sobre a Regime Alimentar vai tocar em vários pontos de várias pessoas que caíram em relação ao apetite, né? E a gente acabou de ver aqui o exemplo de Adão e Eva, que caiu, né, nesse ponto. Nos dias de Noé, as pessoas caíram nesse ponto. Nos tempos de Sodoma, as pessoas também caíram nesse ponto, né? Dos tempos de Isaú, Isaú caiu em relação ao apetite, falta de domínio próprio, né, de temperança. E também o povo de Israel caiu em relação a isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você: em tudo isso que eles falharam, em tudo isso que eles caíram, sabe quem foi que venceu? Jesus Cristo. Jesus Cristo veio a esse mundo, né, e conseguiu vencer em todas essas coisas. A palavra do Senhor nos mostra no livro de Mateus, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, bem rapidinho para a gente ver aqui, ó, Mateus capítulo 4, que a primeira tentação de Jesus foi em relação ao apetite, ó. Mateus capítulo 4, versículo 2, ó. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se-lhe, se é filho de Deus, manda que esta pedra transforme em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, né? Ou seja, aonde Adão e Eva caiu, aonde as pessoas dos tempos de Noé caíram, onde Isaú caiu, onde as pessoas no tempo de Ló caíram, Jesus venceu para nos dar o grande exemplo, né? Primeira tentação de Jesus foi em relação ao apetite, nos mostrando que nós também iremos ser tentados em relação a isso. E nós devemos tomar cuidado e seguir o exemplo de Cristo. Sabe o que foi que Cristo disse, né? Nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, que procede da boca do Senhor. Ou seja, nós também, quando formos tentados pelo inimigo, nós devemos usar o está escrito. Sabe o que é o está escrito? É a palavra de Deus. Então, se fortaleça, estude a palavra de Deus, porque quem estuda a Bíblia é libertado dos vícios, né? É libertado das drogas, da bebedeira, né? Da mal alimentação.
Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus usou o está escrito, né? Só lembrando que quando Adão e Eva caíram em relação ao apetite, eles caíram no paraíso. O mundo ainda não estava contaminado pelo pecado. Eles estavam no paraíso, tinha de todas as árvores para comerem. Só tinha uma que eles não poderiam comer, né? Uma árvore que não poderia comer, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Já Jesus não, Jesus, quando ele foi tentado por Satanás, ele foi tentado no deserto, estava com sede, estava com fome, e sem falar que o mundo já havia sofrido as consequências do pecado, né? O mundo não era o mesmo que nem era nos tempos, né, de Adão e Eva. Então fica aí o grande exemplo para cada um de nós, né? Você sabia que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus? Então cuide do seu corpo, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. E eu quero dizer para você que a questão da alimentação não é impossível, tá bom? Não é impossível. Mas sozinho nós não conseguimos. Inclusive, o livro Conselho sobre Regime Alimentar nos traz isso, que por nós mesmos, nós não conseguimos ter uma boa alimentação, mas através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, você consegue ter. E para finalizar, eu gostaria de falar também aqui a respeito de Daniel. Vocês lembram de Daniel? Foi levado cativo para a Babilônia, só para mostrar a vocês que não é impossível. Daniel era homem, que nem eu e que nem você, era uma pessoa, um ser humano que nem a mim e a você. Sabe o que foi que aconteceu? Foi apresentado ali para Daniel as finas iguarias do rei, bebidas, comidas, né, em relação a comida e bebida também. E Satanás queria tentar Daniel nessa questão, comida e bebida. Sabe o que foi que Daniel fez? Permaneceu firme, mesmo estando em meio à Babilônia. Foi feito um teste ali de 10 dias em relação a Daniel e os 3 jovens, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, e os jovens, né, que estavam lá na Babilônia. Sabe o que aconteceu? No final do teste de 10 dias, Daniel estava mais robusto, né? Estava com a aparência ali mais jovem, né? Ou seja, estava mais forte do que aquelas outras pessoas que comiam das finas iguarias do rei, né? Então, assim como Jesus venceu, como Daniel venceu para nos dar o exemplo, você também pode ser vitorioso em relação a essas tentações que Satanás irá causar nos últimos dias, né? Então, fica aí a mensagem para você, tá bom? Eu já tomei minha decisão, tome a sua decisão, tenha uma boa alimentação, mas eu gostaria de dizer a cada um de vocês também que não adianta de nada ser vegetariano se você também não pratica exercícios físicos. Pratique exercício físico, cuide da sua saúde. Não é só ser vegetariano, mas é praticar exercício físico. Não é só ter uma boa alimentação, né? Mas também você tem que cuidar da sua saúde, né? Então, fica aí a mensagem para vocês, né? Eu agradeço pela oportunidade, que Deus abençoe a cada um. 5 horas em ponto aqui da manhã, né? E vamos orar para a gente finalizar? Oremos. Pai querido, Santo, Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pelo tema maravilhoso que estamos hoje, Senhor. Que através do Senhor e da Tua palavra, nós venhamos ter uma boa alimentação, cuidar da nossa saúde, do nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Eu te peço também, Pai, que o Senhor dê força onde muitas vezes nós não temos, nos capacite para darmos o melhor para Ti. Abençoa todas as pessoas que aqui estão participando, aqueles que ainda irão participar, em nome de Jesus Cristo. Amém.